A paz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo compartilhar a vida de Jesus através das Escrituras Sagradas. E eu quero continuar compartilhando com você o que o apóstolo João nos revelou aqui no capítulo 12, nos versículos 27 ao 50. Diz assim a palavra do Senhor: Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: Um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse-lhe: Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem morra, seja levantado? Quem é este Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: A luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, se escondeu deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, eles não creriam. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer pelo que Isaías disse outra vez. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, porquanto o que falo, falou como o Pai me tem dito. À luz desse texto, eu queria meditar rapidamente em vocês algumas coisas importantes aqui que o apóstolo João nos revela aqui nesse pedacinho de texto aqui, onde Jesus está lá em Jerusalém, na festa da Páscoa, e os gregos se aproximam para falar com Jesus, para filosofar com ele. Então ele começa a falar isso com seus discípulos. Então é importante que você entenda que Jesus, ele fala, lá está falando, né, que ele veio para aquela hora. Ele está se aproximando da morte dele, ele veio para ali para ser glorificado no Pai, né? Para que o Pai glorificasse, né? aquela ação dele, a atitude dele em fazer com que o príncipe das trevas daquele mundo, segundo ele, o diabo que estava governando ali, pensamento das pessoas, estava levando o egoísmo, levando a destruição, porque ele veio para matar, roubar, destruir, como nós lemos no João capítulo 10. Então Jesus, ele veio para aquele momento, para ser o exemplo, para retirar aquela autoridade, né, espiritual que o diabo tinha sobre aquelas pessoas. Jesus veio dar um outro sentido para a vida, ser um outro referencial. E aí veio uma voz do céu
que diz o seguinte, olha, já o tenho glorificado e outra vez glorificarei. Então, a Bíblia diz ali, o João disse que algumas pessoas ouviram, mas algumas, foi só um trovão, outras não, foi um anjo que falou, mas na verdade Deus fala ali, olha, que ele iria glorificar o Filho. Então é importante aí, e Jesus fala que essa voz que você ouviu não foi por causa dele, foi por amor de nós, seres humanos. Então, Deus amou o mundo de tal maneira aí, que ele deu o seu Filho unigênito, para que tudo que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus novamente, ele fala sobre isso, e que a voz de Deus, aquela voz que as pessoas ouviram ali, Jesus veio por amor de nós. Tudo que está acontecendo ali foi por causa do amor de nós que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Bom, é interessante que Jesus fala o seguinte, que quando ele fosse levantado, quer dizer, as pessoas percebem que ali as pessoas não estavam entendendo quase nada, porque as pessoas dizem o seguinte, mas está escrito na Escritura que o Messias, que o Cristo, ele não morreria. Mas como você fala assim que o Filho do Homem vai ser levantado? Eu não entendi como assim. Então Jesus estava falando de tipo de morte que ele seria crucificado, ele seria levantado e a morte na cruz atrairia as pessoas. Assim como ele falou lá, assim como ele disse lá um texto anterior, alguns textos anteriores, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que nós temos que estudar o livro de Números, onde nós tem esse relato, e as pessoas que olhavam para aquela serpente eram curados daquela picada da serpente no deserto. Assim, todo aquele que olhasse para Jesus na cruz e cresce nele, teria vida eterna, não andaria mais nas trevas. Então Jesus fala que o Filho do Homem seria glorificado. E as pessoas, como assim? Porque novamente as pessoas não criam em Jesus, que ele era o Salvador. Muitos criam que ele estava fazendo os milagres, mas não que ele era o Filho de Deus. Então é importante que nós entendamos isso. Aquela dúvida estava ali, presente Jesus, aqueles religiosos, aquele monte de pessoas seguindo Jesus, certo? E aí, Jesus fala o seguinte, olha, ande na luz, sigam-me, porque quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E aquele que anda na luz tem um mandamento, e o mandamento é ter a vida eterna. Então Jesus falou assim, olha, ande na luz, ande comigo, e onde eu estiver você vai estar também. É importante que você entenda isso. Olha só, versículo 36, ele fala o seguinte, olha, enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Então assim, vamos crer em Jesus, que é a luz do mundo. Vamos tentar ser filho da luz. Por quê? Porque se você não andar na luz, você anda nas trevas. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Jesus fala isso aí. E para onde nós vamos? Nós vamos onde estiver Jesus. Acabou. Então onde Jesus estiver, nós vamos estar também, porque ele já disse isso nesse mesmo capítulo que nós já lemos lá. Tá legal? E uma coisa importante também é o seguinte, que muitas pessoas, a Bíblia diz, creram em Jesus, até muitos religiosos estavam ali. O problema é que está escrito o seguinte, que muitos tinham vergonha de falar para não ser expulso. Então é mais ou menos assim, você pergunta hoje, você é o que? Você é o quê? Você é católico? Você é evangélico? Você é espírita? Você é isso? Como se nós soubéssemos tudo que aquelas religiões têm lá. Não dá. Mas eu creio nisso, eu creio naquilo outro, você pode fazer isso. Não, é o seguinte, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo. Tá, onde você congrega? Eu congrego na igreja católica, eu congrego na igreja evangélica, eu congrego assim, mas quem é o referencial de vida? Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz por nós, ele que veio, que deu a vida dele por nós. Pronto. Ele é o exemplo a ser seguido. Jesus é o exemplo a ser seguido. Então nós temos que ser cristãos. E aí o problema é você falar isso, porque a Bíblia diz ali que muitos creram em Jesus. Muitos. O problema é que eles não confessavam. Olha só, está aqui, ó, versículo 42. Apesar de tudo isso, muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos das sinagogas. Quer dizer, hoje é assim também. As pessoas creem em Jesus, mas parece que têm vergonha de falar, porque olha para a vida dela e já olha para os erros.
E não é assim. Nós temos sim olhar, nossa, sem Jesus eu não vou conseguir fazer isso aqui não. E procurar ser pessoas melhores. Dificilmente você vai deixar de cometer um errinho ou outro, mas você não vai ficar preso ao erro, você não vai viver querendo errar, querendo prejudicar ninguém, você vai querer viver querendo fazer o bem, querendo fazer as coisas corretas, e você vai ter sempre um referencial, que é Jesus Cristo. E nós muitas vezes temos vergonha de falar que somos cristãos, somos evangélicos. Por quê? Porque nós olhamos para o passado e falamos, nossa, quantas coisas erradas eu já fiz. Mas Jesus fala o seguinte, olha, esquece o passado, olhe para frente, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele há de terminar, ele há de completar essa obra, e ele está com você para completar, assim como ele completou a obra dele, ele veio e fez a parte dele, ele vai fazer com que você termine a sua parte na obra de Deus. Amém? E aí Jesus não tem que ter vergonha, porque as pessoas tinham vergonha lá, certo? Quais são os mandamentos, como nós estudamos no Antigo Testamento? Quais são os mandamentos? São 10. O mandamento de Deus, Jesus pegou aqueles 10 e trouxe para 2, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, então você tem que se amar, você tem que amar a Deus, se amar para poder amar ao próximo. E no versículo 50, sei que diz o seguinte, Jesus, ó, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. O mandamento de Deus é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo o que o Pai me tem dito. Então, Jesus ele veio para ser um exemplo de vida e para atrair na morte de cruz, atrair todo mundo para ele. Olha, essa morte aqui é significativa. Eu estou morrendo a sua morte para você viver a minha vida. E esse é um dos mistérios que o João escreve para nós no Evangelho aqui, tá legal? Então, nesses diálogos, nessas conversas, você vê ali o que o João está sentindo, o João está vendo, guardado as devidas proporções. Eu gostaria muito que você depois se aprofundasse, lesse mais, para você entender e deixar o Espírito Santo falar no seu coração, para você entenda que Jesus é a luz do mundo, que nós temos que andar na luz. Porque nós sabemos para onde nós vamos. Onde nós vamos? Onde nós deixarmos esse corpo? Com Jesus. E onde ele estiver, eu quero estar também. Porque Jesus é o Filho de Deus que esteve aqui conosco e hoje ele está à direita do Deus Pai, que nós vamos estudar isso mais pra frente. Tá bom? Um beijo para você, continue com Deus, na presença de Deus, tentando fazer as coisas corretas, porque Jesus é a luz do mundo e ele está conosco. Tchau!